Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Física. Estamos em nossa 14ª aula e iremos dar continuidade sobre as leis de Newton. Hoje iremos estudar o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, e o princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Na aula anterior a gente viu a primeira lei de Newton. Tá? Então, todos me acompanhem nessa aula, caneta e papel na mão, para escrever suas dúvidas. Bom, essa será a agenda. E vocês irão fazer atividade no caderno, tá? Que eu vou passar as questões agora, tá bom? Então, a primeira questão é essa. É uma questão de marcar. Essas questões, elas vão se basear mais na segunda lei de Newton, tá? Mas eu tentei mesclar um pouco, tá bom? Eu não verifiquei quais alternativas seriam, ainda vou fazer a correção. Vou ainda elaborar as respostas para vocês. Porém, quero que vocês façam essas questões, tá? Copiem no caderno, respondam e façam os cálculos. Essa é a segunda questão. Dá pausa no vídeo e copia no caderno. E essa é a terceira questão. Só são 3 questões que eu irei passar para vocês dessa vez. Tranquilo? Bom, iremos fazer a correção da aula anterior. Na aula anterior, passei aí umas atividades para vocês resolverem no livro, né? Ela se inicia na 205 e vai até a 207. Tá bom? Essa questão, gente, do livro, além de falar sobre um pouco da primeira lei de Newton, ele fala também sobre a segunda e a terceira lei de Newton. Certo? Então vamos lá. Analise as situações descritas a seguir e classifique as grandezas físicas citadas em escalares ou vetoriais, escrevendo os números romanos nos quadros correspondentes. Bom, gente, as 2 últimas aulas eu falei para vocês sobre o que era grandezas escalares e grandezas vetoriais, né? Em uma determinada situação, para uma grandeza ela ser considerada escalar, não há necessidade de você apontar uma direção e um sentido. Basta você dizer o número e a unidade. Certo, gente? Então, quando você está diante de uma situação em que você observa-se apenas o número e a unidade e consegue entender aquela situação, significa que é uma grandeza escalar. Já naquelas outras situações em que você há necessidade de indicar, de apontar uma direção e um sentido, e você não conseguiu entender, né? Você não conseguiu classificar, visualizar a situação descrita, aí estamos diante de uma grandeza vetorial, né? Então, as grandezas vetoriais, elas necessitam obrigatoriamente, além do número e da unidade, precisam também de um sentido e direção. Tá bom? Então vamos lá para as 5 situações descritas e você irá classificar em grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então o primeiro quadro diz o seguinte, ó, primeiro item. Pedro verificou em seu relógio que eram 8 horas da manhã. Você conseguiu identificar, gente? Conseguiu visualizar o que era 8 horas? Né? Se você conseguiu visualizar, perceba que não há necessidade de você apontar uma direção e um sentido. Né? Então, 8 horas da manhã significa dizer que são 8 horas da manhã. Né? Não faria nenhum sentido você apontar uma direção ou um sentido, né, nessa situação descrita. Você já conseguiu entender o que isso quis dizer. Né? Então, nesse caso, o tempo ele é considerado uma grandeza escalar. Então você vai lá na grandeza escalar e coloca o 1 em algarismo romano, tá? Na segunda situação ele diz o seguinte, ó, Kátia subiu em uma balança e verificou que sua massa era de 50 kg, né? Bom, aí estamos diante de uma grandeza de peso, né? Precisa de mais alguma informação, gente? Você já conseguiu identificar que a massa de Kátia é 50 gramas. Não há nenhuma
conexão, não há nenhuma coerência você apontar uma direção e um sentido, né? Então verifique que aí também é uma grandeza escalar. Então você vai lá em grandeza escalar e marca o número 2 em algarismo romano. Já na terceira situação, você observa o seguinte, ó. A velocidade média de Marcelo durante a viagem foi de 80 km por hora. Você consegue visualizar a viagem de Marcelo? Você consegue visualizar a direção e o sentido que ele está indo? Não consegue, porque a situação ela omitiu essa informação, né? Perceba que você há necessidade de saber um sentido e uma direção para que o nexo, né, para que o nexo de causalidade ele faça sentido. Nesse caso, gente, estamos diante de uma grandeza vetorial, né? Então você vai lá no quadrinho de grandezas vetoriais e coloca em algarismo romano número 3. Tá? Que aí você precisa de um sentido e de uma direção para completar essa informação. Vamos lá para o item 4. Everton aplicou uma força de 15 Newton para empurrar a cama de seu quarto. Beleza. Sim, e aí? Mas para que direção? Para que sentido? Você não consegue visualizar isso. Você não consegue entender como é que ele empurrou essa cama, né? Você só consegue saber que foi feito alguma grandeza, né? Então perceba que aí é uma grandeza de força. Você tem a necessidade de saber qual o sentido e qual a direção. Então nesse caso, pessoal, aí também você está diante de uma grandeza vetorial. Então vai lá, grandezas vetoriais, e coloca o número 4 em algarismo romano. Já o número 5, ele está falando assim, ó, a temperatura máxima registrada hoje em Londrina foi de 26 graus Celsius. Perceba que apenas o número e a unidade são suficientes para você entender essa situação, né? Então, temperatura ela também é uma grandeza escalar, né? Então, temperatura é uma grandeza escalar. Então, vai lá em grandeza escalar e marca, aliás, escreve o número 5 em algarismo romano. Pois bem, vamos dar continuidade. Na situação apresentada na fotografia abaixo, mostra duas equipes com 3 crianças de cada lado brincando de cabo de guerra. Tá? Então aí você tem a equipe A na esquerda e a equipe B na direita, né? Sabendo que as forças aplicadas pela equipe A são 198 Newton, 102 Newton e 100 Newton. E que as forças aplicadas pela equipe B são de 160 Newton, 183 Newton e 150 Newton. Responda às questões fazendo os cálculos no caderno, né? Então aí você vai fazer o cálculo no caderno sobre isso, mas é bem tranquilo, gente. Ó, o item aí diz o seguinte, ó. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força resultante. O que é a força resultante, pessoal? A força resultante são a soma, aliás, são o produto da massa e da aceleração, tá? Então perceba que duas forças em sentido contrário estão sendo aplicadas em um corpo, que é a corda, né? Então a força resultante é aquela força final, tá? Para saber a que direção a corda irá, né? A que sentido e direção a corda irá, tá bom? Mas para sabermos disso, a gente tem que saber a força total da equipe A e a força total da equipe B. Então a força total da equipe A vai ser 198 mais 102 mais 100, que dá igual a 400 Newton, né? Então aqui a equipe A está aplicando uma força de 400 Newton. A equipe B, você vai somar 160 mais 183 mais 150. Somando as três forças, você está diante de uma força que é 493 Newton. Então a equipe B está aplicando uma força de 493 Newton. Tá? Então, qual é que vai ser a força resultante? A força resultante vai ser o quê? Vai ser a subtração de entre as forças. Por quê? Porque são sentido contrário. Se eles estivessem empurrando todo na mesma direção e no mesmo sentido, percebam que as forças elas seriam somadas. A força resultante seria a soma de todas as forças, né? Só que nesse caso, gente, como as forças estão em sentido contrário, você vai ter uma subtração, né? Então você vai subtrair a força B pela força A.
Fazendo a subtração da força B pela força A, você tem a força resultante de 93 N. Tá? Se você tem a força resultante de 93 N, para que direção está indo a força? Está indo da esquerda para a direita. Né? Então, a intensidade é 93 N. A direção é a direção horizontal. E o sentido é sentido da direita para a esquerda. Direita para a esquerda. Ok, gente, tranquilo? Vamos lá para o item B. Qual das duas equipes ganhará a brincadeira? Bom, pelo fato da equipe B ter 93 N de intensidade a mais do que a equipe equipe B ela sairá vencedora, né? Então, a equipe B ganhará a brincadeira. Prosseguindo. De acordo com as leis de Newton, relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita, né? Então aí a gente já vai ter uma prévia dos conceitos das segunda e terceira leis de Newton. Tá bom? Então vamos lá. Na esquerda você tem primeira, segunda e terceira em algarismo romano. E do lado direito você tem A, B, C. Então vamos saber quem é o conceito do quadradinho A. Também conhecido como princípio fundamental da dinâmica. Mostra que a força resultante sobre o corpo é resultado da multiplicação da massa do corpo por sua aceleração. Ok? Nessa situação descrita, a gente está diante da segunda lei de Newton, que é também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, né? Que aí quando você tem a multiplicação da massa pela aceleração, você está diante da força resultante daquele corpo, né? Aliás, sobre o corpo, tá certo? Então aí no caso número 1, aliás, o 2, né, é o A, tá? Segunda lei de Newton. B, um jogador de tênis rebate uma bola. Podemos dizer que a raquete exerce uma força na bola de tênis, assim como a bola também exerce uma força sobre a raquete. Gente, ó, estamos diante do princípio da ação e reação, certo? Que é conhecida também como a terceira lei do movimento ou terceira lei de Newton. Ela anuncia que assim, ó, toda força ela corresponde a uma força de reação com a mesma intensidade e direção, porém em sentido contrário, tá? Então, aí a terceira lei de Newton, que é a força da ação e reação. Então, no caso, 3 é o B, certo? E sobrou o primeiro, que é o que a gente estudou na aula anterior, que é a primeira lei de Newton. Érica estava dentro de um ônibus em movimento quando esse freou bruscamente e arremessou Érica para a frente, né? É a primeira lei de Newton, conhecida como a lei do movimento ou primeira lei de Newton, né? Ela anuncia que todo corpo que se mantém em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, quando a força resultante a ele aplicada é nula, né, gente? Então, isso eles tendem a seguir em linha reta quando uma força externa não é aplicada sobre o corpo, né? Então, no caso aí, não foi nenhum corpo, não foi nenhuma força aplicada sobre Érica e ela estava em movimento junto com o ônibus, estava na mesma velocidade que o ônibus sofreu uma força, Érica não, então Érica foi para frente do ônibus. Certo? Continuemos. Bom, o que Rodrigo deve fazer para que a maçã chegue até Catarina, né? Na ilustração do menino e a menina no refeitório da escola. Bom, para que a maçã chegue até Catarina, Rodrigo deve empurrá-la, né? Empurrar a maçã, não a Catarina. Aplicando uma força sobre a maçã na direção horizontal e no sentido da direita para a esquerda. Pois a maçã ela vai adquirir uma aceleração e iniciará um movimento até Catarina. Qual é a lei de Newton que mais se relaciona com a resposta anterior? E aí, gente? A segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, que é o que a gente vai abordar hoje. Então, sabendo que a maçã tem massa igual a 100 gramas,
qual é a intensidade da força que Rodrigo precisa aplicar na fruta para que ela adquira uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado? Para fazer esse cálculo, vamos desconsiderar o atrito existente entre a maçã e a mesa. Faça os cálculos no caderno. Bom, gente, a primeira coisa que você vai fazer é transformar grama em quilograma. Tá? Porque quando você está diante, né, do cálculo da força resultante, você está trabalhando com quilograma. Tá bom? Então vamos transformar 100 gramas em quilograma. 100 gramas em quilograma, você tem 0,1 grama. É só você pegar o 100 e dividir por 1000. Ou então você pode fazer aquele quadro, né? Quilograma, hectograma, decagrama, grama, né? Decigrama, centigrama e miligrama. Substituir nos quadros e transformar até chegar no quilograma. Certo? E a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado, que é a informação que ele dá na questão. Montando a fórmula da força, gente, a gente tem o seguinte, ó, que a força ela é igual a massa vezes a aceleração. Bom, se a massa é 0,1 kg e a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado, 0,1 vezes 4 fica 0,4 Newton. Então a força que esse rapazinho aí, o Rodrigo, ele tem que aplicar na maçã para chegar até Catarina é de 0,4 newtons. Bom, observe a fotografia, né? Uma galerinha aí remando. E vamos analisar as afirmativas a seguir, escrever V para a verdadeira e F para as falsas. E a gente vai reescrever as sentenças incorretas no caderno, corrigindo-a, tá? Então vamos corrigir ela. Pode fazer também no livro, não tem problema não. Bom, no momento em que os participantes da canoagem remam, a água não aplica nenhuma força sobre... Aliás, não aplica nenhuma força nos remos. Mentira! Terceira lei de Newton. Então, falso. No momento em que os participantes da canoagem remam, a água aplica sim força nos remos. Outra, quando os participantes de canoagem remam, eles aplicam uma força na água. E de acordo com a terceira lei de Newton, a água aplica uma força no remo. Correto, gente. Verdadeiro. Terceira, os participantes não precisam remar em sentido contrário ao que eles desejam se deslocar. Errado! Errado! Os participantes precisam sim remar em sentido contrário ao que eles desejam se deslocar. Quarta, a força aplicada pela água nos remos tem sentido contrário à força dos remadores e por isso eles precisam remar em sentido contrário. Correto, gente. Correto. Quinta e última. As forças de ação e reação ocorrem aos pares com a mesma intensidade. Está correta, gente, tá? Está correta. Primeira lei de Newton. Primeira junta com a terceira, tá, gente? Porque a intensidade ela é nula, né? A força ela é nula, tá bom? Então a força de ação e reação ocorre aos pares. Ela rebate com a mesma intensidade que foi aplicada sobre o corpo. E última questão, um astronauta vestindo seu traje espacial extraveicular tem peso de 1.774 newton na superfície da Terra. Em uma missão na superfície da Lua, o astronauta relatou estar se sentindo mais leve. Explique por que o astronauta teve a sensação. Bom, gente, como a aceleração da gravidade na Lua ela é bem menor do que a da Terra, muito menor, então o peso do astronauta na Lua é menor do que o da superfície da Terra, o que explica a sensação do astronauta. Certo, gente? Então, é tudo questão da gravidade, né? A gravidade na Terra ela é bem maior do que o da Lua. Porque peso, gente, nada mais é do que o produto entre a massa e a aceleração gravitacional. Ok? Então, sabendo que a aceleração da gravidade na Terra é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado e que na Lua é de aproximadamente, né, 1,6 metros por segundo ao quadrado,
Determine a massa do astronauta e sua roupa. Faça os cálculos no caderno. Bom, gente, ó, nesse caso aí, os números estão arredondados, tá? Aí, no caso, é só de aproximadamente. Então, para eu poder saber quanto ele tem de massa, eu tenho que fazer o cálculozinho do peso. Como é que é o cálculo do peso? É massa vezes gravidade, tá? Então, se o cálculozinho do peso é massa vezes gravidade, a massa é igual ao peso dividido pela gravidade, né? Então, o peso na Terra é de 1.764 newton, né? Quanto é que seria ele? Quanto é que seria a massa dele? É só você pegar 1.764 e dividir por 9,8, né? Fica 180 kg. Então, a massa do astronauta e sua roupa é de 180 kg. Tanto na Terra quanto na Lua, tá, gente? A massa não muda. O que muda é o peso. Ok? Professor, e por que eu não faço a divisão de 1.764 newton? Porque esse valor de 1.764 newton é na superfície da Terra, gente. Por isso que eu tenho que dividir pela gravidade da Terra. Bom, vamos lá dar início, né, gente? Como já tivemos uma prévia sobre o princípio fundamental da dinâmica, não há muito o que falar, né? Então, eu vou apenas explicar o seguinte, ó. Essa segunda lei de Newton, ela também é conhecida como a segunda lei do movimento, tá? E chamada princípio fundamental da dinâmica. Ela exprime a relação entre a força e a aceleração. Segundo essa lei, quando a força resultante sobre um corpo ela não é nula, este terá seu movimento alterado, ou seja, manifesta-se uma aceleração do corpo. Então, a relação entre a força e a aceleração ela é dada pela massa do corpo. Então, quanto maior a intensidade da força aplicada a um corpo de determinada massa, maior a aceleração adquirida por ele. Então, ao aplicar forças de mesma intensidade a corpos de massa diferente, o corpo de menor massa ela terá uma maior aceleração. Com isso, conclui-se que a massa e a aceleração elas são grandezas diretamente proporcional à força, gente, resultando na expressão que diz o seguinte, que força, o vetor força é igual a massa vezes o vetor aceleração. Então, por exemplo, ao empurrar uma bolinha de gude de massa de 0,03 kg, impondo uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado, e supondo que as superfícies são lisas, a força aplicada ela seria o seguinte, ela teria a multiplicação entre 0,03 kg multiplicado por 0,5 metros por segundo ao quadrado, que daria uma força de exatamente igual a 0,015 newton, tá? Então, gente, vamos ver essa situação aqui, ó. Para explicar a segunda lei de Newton, o professor apresentou aos alunos a seguinte situação. Primeiro vamos acompanhar aqui o que ele diz aqui na letra A. E não podemos esquecer que a dinâmica ela também estuda, né, as causas que originam e influenciam o movimento dos corpos. Então, perceba o seguinte, ó, que na carroceria de um caminhão de brinquedo, o professor colocou pequenas bolas de gude fazendo que a massa desse brinquedo aumentasse, ó. Tá? Em seguida, o professor colocou ao lado dele outro caminhão idêntico, porém vazio, ó, certo? Com aproximadamente a mesma intensidade, empurrou os dois caminhões simultaneamente com a régua. Ok? Então, o professor empurrou os dois caminhões com a régua. Pessoal, ó, considere que nessa situação a mesma intensidade de força foi aplicada nos dois caminhões, tá? Ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu com a velocidade dos brinquedos após o empurrão dado pelo professor? Bom, acontece que a velocidade dos brinquedos ela aumentou, deixando de ser nula, né?
Perceba que enquanto ele estava de repouso, sua velocidade era nula. Após ter aplicado uma força, uma intensidade, a velocidade desses brinquedos aumentou, deixou de ser nula. Então, aplicar uma força para empurrar os brinquedos, o professor ele provocou uma aceleração desses corpos, iniciando o movimento. Esse exemplo ilustra a segunda lei de Newton, gente, que afirma que a força resultante aplicada a um corpo provoca nele determinada aceleração. Então, a intensidade dessa força resultante ela é obtida pela equação força resultante igual a massa vezes a aceleração, na qual Fr é a intensidade da força resultante, M é a massa do corpo em que foi aplicada a força e A é o valor da aceleração que o corpo adquiriu com a aplicação da força, né? Então, após o empurrão, gente, os caminhões eles percorreram determinada distância em linha reta. Porém, um estava à frente do outro, como a gente pode observar aqui nessa figura, né? Caminhão de menor massa e caminhão de maior massa. Então, por que o caminhão de menor massa estava à frente do outro? E aí? Gente, ó, como a força resultante aplicada aos dois caminhões é aproximadamente a mesma, o caminhão de menor massa ele sofrerá uma aceleração maior, tá, gente? Então, ao aplicar força de mesma intensidade em corpos diferentes, quanto maior é a massa do corpo, menor será a aceleração adquirida por ele. E quanto maior a intensidade da força aplicada ao corpo, maior será a sua aceleração. Em outras palavras, né, gente? A aceleração ela é diretamente proporcional à força resultante aplicada ao corpo e inversamente proporcional à massa desse corpo. Então, podemos enunciar a segunda lei de Newton da seguinte maneira. A força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração adquirida. Então, essa aceleração possui a mesma direção e mesmo sentido da força resultante que age sobre o corpo, tá? Então, pessoal, com base na equação apresentada nesta página, a gente pode obter também a seguinte igualdade, que a aceleração é igual à força resultante dividido pela massa. Tranquilo, gente? A massa de um corpo, ela determina maior ou menor resistência à mudança do estado em que ela se encontra. O que podemos observar na atividade feita pelo professor, né? Então, por isso, um corpo de maior massa, com um caminhão carregado de bolas de gude, ela tem maior resistência em alterar o seu estado de repouso, necessitando de uma maior intensidade para movê-lo, com a mesma aceleração do caminhão vazio. No sistema de unidade internacional, a força também possui uma unidade de medida padrão. Então, para determinar essa unidade, na equação abaixo, basta substituir a massa e a aceleração por suas respectivas unidades padrão no SI. Tá? Então, ó, substituindo, a gente tem o N de Newton. Então, a unidade de força determinada, lida como quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado, é conhecida como Newton, tá, gente? Então, podemos interpretar que o Newton é a força necessária para que um corpo de 1 kg adquira uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Agora vamos calcular a intensidade de força necessária para que o caminhão vazio tenha aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, para isso, considere o brinquedo possua a massa de 0,5 kg. Então, a gente vai ver a resolução. Ó. É só multiplicar o 0,5 por 3, que dá igual a uma força resultante de 1,5 Newton. Então, a força necessária, pessoal, é 1,5 Newton. Tranquilo? Bom, aí seria o cálculo do caminhão, tá, gente? Com a soma das massas. Vamos lá para a terceira lei de Newton, o princípio da ação e da reação, né? Essa lei de Newton pode ser enunciada da seguinte maneira. Um corpo A, quando exerce uma força sobre um corpo B, recebe desse corpo B uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. Para toda força de ação, há uma reação.
tá, gente? Então, presta bem atenção, ó, que ela é conhecida como a terceira lei do movimento, que é a terceira lei de Newton. Ela anuncia que a toda força corresponde a uma força de reação com mesma intensidade e direção, porém em sentido contrário. Então, a fotografia ao lado ilustra uma situação na qual podemos aplicar o princípio da ação e reação. Em um jogo de basquetebol, quando o jogador empurra a bola para baixo a fim de fazê-la quicar, a bola ela empurra a mão do jogador para cima. Essas duas forças formam um par de forças, ação e reação. Note que apesar de atuarem aos pares, as forças de ação e reação estão aplicadas em corpos diferentes, que é a bola e a mão do jogador, e atua simultaneamente nesse corpo. Certo, gente? Então, preste atenção, ó. Como é que isso, professor? Ainda não consegui entender. Se você, por exemplo, dá um murro numa parede, o que acontece? A parede, ela tem mais massa do que a força, ela tem mais força do que a força que você exerceu para dar um murro nela. Então, o que acontece? Assim que você dá um murro na parede, ela retorna para a sua mão a mesma força que você aplicou na parede. Tá? A força de ação e reação. Né? A lei de ação, é o princípio da ação e reação. E por que a sua mão dói, né? Ali, pessoal, não é que a parede, né, ela seja dura. Não. É que ela tem uma resistência maior do que o seu braço. Por isso que o seu braço doeu. Tá, gente? Essa é a lei de ação e reação. Na próxima aula a gente aborda um pouco mais sobre esse assunto, tá? Porque vamos falar a força-peso. Tá bom, gente? Então, bons estudos e até a próxima aula.